Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para mais uma aulinha de matemática do sexto ano. Na aulinha de hoje vamos estar falando sobre potenciação, tá bom? Então, pegando seu material, espero que todos vocês estejam bem. Vou mandando logo um abraço aqui todo especial para a galerinha aí do sexto ano da Escola João Emílio Falcão e para todos que estão me acompanhando. Então, vamos lá iniciar nossa aula. Prepare o seu material, seu lápis, sua caneta e seu caderno e vem comigo para mais uma aulinha show. Então, vamos lá. Para iniciar aqui, eu vou apresentar para vocês a habilidade desta aulinha, tá bom? Então, a nossa habilidade é a habilidade 12, que vai ser aqui resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, de multiplicação, divisão e potenciação com números naturais, por meio de estratégias variadas, com a compreensão dos processos nele envolvidos, com ou sem o uso da calculadora, tá bom? Então, essa aqui é a habilidade, mas vamos deixar um pouquinho mais claro do que se trata a aula de hoje, que é a nossa expectativa de aprendizagem, é o que eu quero que vocês aprendam aí em casa comigo. Então, veja só, a expectativa de aprendizagem de hoje é efetuar cálculos com números naturais envolvendo a potenciação. Então, a nossa aula de hoje é somente sobre potenciação. Então, vamos lá, vamos iniciar e observar o que eu preparei para vocês. Podemos dizer que potenciação representa uma multiplicação de fatores iguais. Se temos a seguinte multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Podemos representá-la utilizando a seguinte potência. Olha só o 2 aqui, ó, e eu tenho um 6 um pouquinho menor acima desse 2. Isso aqui é a representação de uma potência, onde esse 2 ele é chamado de base e 6 ele é chamado de expoente. E nós vamos ler isso aí, essa escrita aí, 2 elevado à sexta potência, tá bom? Então vamos estar trabalhando muitas potências nessa aulinha de hoje e na nossa próxima aula também. O expoente ele possui um papel fundamental na potenciação, pois é ele quem define quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Veja só, muito importante essa parte. Quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Então, eu vou pegar uma base e vou sair fazendo multiplicações, mas sempre ela vezes ela, e esse expoente vai indicar quantas vezes estaremos fazendo essa multiplicação, ok? Então, continuando aqui, os termos de uma potência. Vamos conhecer aqui um pouco mais detalhado os termos de uma potência. Nesse caso aqui, ó, observe esse 2 aqui um pouco maior, ele é chamado de base da minha potência. Então, a base. Esse númerozinho que fica aqui acima dele é chamado de expoente. Então, anotem aí no seu caderninho, base, expoente. Como nós já vimos na telinha anterior, o expoente indica quantas vezes a base vai se multiplicar. Então, se você percebeu aqui que o expoente é 4, a base, que é o 2, vai se multiplicar 4 vezes. Então, aqui, ó, temos uma quantidade de 4 fatores. Nós temos 4 fatores envolvidos nessa potenciação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E o resultado disso aqui, dessa sequência de multiplicações, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá igual a 16. Então, esse 16, ele é a nossa potência. Então, tomem cuidado quando vocês tiverem que fazer cálculos de potência. Ao ver 2 elevado a 4, não vai pensar que é para pegar o 2 e multiplicar por 4 e botar o resultado 8. Não faça isso. O número 2 vai se multiplicar 4 vezes, nós chegamos ali em 16. Então, 16 é diferente de 8. Tomem cuidado nos cálculos de multiplicação, que é para quando vocês chegarem lá no 8º ano, a Aline não puxar a orelha de vocês, tá bom? Observem aqui a nossa próxima telinha, que ela vai dizer o seguinte: eu vou colocar uma figura aqui já conhecida, já utilizei ela na aula passada, mas agora eu vou estar utilizando ela para o cálculo de potência. Então, eu quero que vocês me digam quantos quadradinhos há em cada figura que eu vou colocar aqui, ó. Primeira figura, segunda figura, terceira figura. Quantos quadradinhos tem aqui? Se você contar de um por um, você vai conseguir chegar numa resposta de certa forma rápida, né? Mas se eu aumentar a quantidade de quadradinhos, vocês já vão ter um pouco mais dificuldade em fazer essa contagem, certinho? Então, eu contar de um por um, Leonardo, aqui, ó, 3, 6, 9, tudo bem. Conta a próxima, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, Leonardo, isso, 16. A próxima já tem um pouquinho mais de quadradinhos, certo? Então, nós vamos estar fazendo essa continha aqui de uma forma diferente. Veja só o seguinte, se você observar 3 quadradinhos aqui, ó, na base, ó, 3, ó, 1, 2, 3, e na altura você também contar 3 quadradinhos, você vai multiplicar 3 vezes 3
resultado 9. Tem 9 quadradinhos aqui. Você não precisou contar todos. Você contou 3 aqui que tem na base, 3 que tem na altura, 3 vezes 3 igual a 9. Da mesma maneira aqui, ó, 4 na base, 4 na altura, 4 vezes 4 você vai encontrar aí 16. E na outra figurinha, 5 aqui na base, 5 na altura. 5 vezes 5 é igual a 25. Mas, Leonardo, se nós estamos estudando potência, eu não vi nenhuma potência aí, hein, ainda. 3 vezes 3 é uma multiplicação normal. 4 vezes 4 também, 5 vezes 5 também. Ok, mas vamos colocar isso aqui e escrever isso aqui na forma de uma potência. O 3 vezes o 3, vocês concordam que é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Lembra que o expoente indica quantas vezes a base se repete? Se tu tens aqui, ó, a base 3 se repetindo 2 vezes, você escreve 3 elevado ao quadrado, que também vai resultar em 9. Aqui, ó, na figurinha do meio, você tens o quê? 4 vezes 4. O 4 se repetindo 2 vezes, você escreve 4 elevado ao quadrado, que também resulta em 16. E por fim ali, 5 vezes 5, você escreve 5 ao quadrado, que é o resultado de 5 ao quadrado, é o mesmo de 5 vezes 5, ou seja, 25. Então, essa situaçãozinha aqui, nós podemos fazer a contagem desses quadradinhos utilizando uma potenciação, tudo bem? Acompanhe agora a nossa próxima situação. Observe que todas as multiplicações feitas, os dois fatores eles são iguais, então com isso nós podemos representá-las em forma de potenciação, como eu já havia falado para vocês. O nosso próximo slide, observe aqui, ó, eu tenho uma tabelinha aqui para que possamos conhecer melhor o que é uma base, o que é um expoente em cada um desses exemplos que eu coloquei. Bem simples, bem rápido, nós vamos fazer isso aqui. Veja o seguinte, ó, no nosso primeiro quadrinho aqui, ó, tem o 3 elevado a 2. Vamos aprender a ler primeiro isso. Quando o seu expoente for 2, vocês vão ler quadrado, tá bom? 3 elevado ao quadrado. No item 2, nós temos 2 elevado a 5, ou 2 elevado à quinta potência. No item 3, 5 elevado a 4, ou 5 elevado à quarta potência. No item 4, nós temos 4 elevado a 3. Vamos ler assim, ó, 4 elevado ao cubo. Então, quando for elevado a 2, você lê elevado ao quadrado. Quando for elevado a 3, você vai ler elevado ao cubo. Então, em cada um desses exemplos, eu quero que vocês me indiquem quem é a base de cada um deles, quem é o expoente de cada um deles e qual que é a potência de cada um deles. Leonardo, o que é a mesma potência? É o resultado, é quanto você descobriu ao resolver esses cálculos, tá bom? Então, vamos aqui comigo. A base aqui, ó, nesse primeiro exemplo. Ah, Leonardo, a base do meu corpo são os meus pés, eles estão aqui embaixo. Então, quem está embaixo aqui é o 3, ele vai ser a base, ok? E o expoente, quem é, Leonardo? O expoente é o que ficou lá em cima. Mas no item 2, a base do item 2 é o número 2, está aqui, ó, embaixo. O 5 ficou em cima, ele vai ser expoente. Quem que é a base do item 3? O nosso item 3 tem como base o número 5 e o nosso item 4 tem como base o número 4, tudo bem? Então, ó, a base são os termos que ficam aqui, ó, embaixo, tudo bem? Vamos agora pegar e colocar o expoente de cada uma das potências. O que sobrou foi esse termozinho que fica aqui em cima, esse númerozinho um pouquinho menor, então ele vai ser o expoente. Então, o expoente do nosso item 1 é o 2, o expoente do nosso item 2 é o 5, o expoente do nosso item 3 é o 4, e o expoente do nosso item 4 vai ser o 3, ok? E lá no finalzinho, quando ele pede assim, ó, Leonardo, qual é a potência disso aí? Qual que é a potência? Vamos lembrar, potência é o resultado, certo? Então, preciso calcular 3 ao quadrado. Mas já vimos na tela anterior, 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, que dá igual a 9, certinho? Leonardo, item 2, 2 elevado a 5. Faz aí 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É só ir dobrando. Só ir dobrando, vai lá. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Se você for pegar e calcular direitinho, você descobre aí que é bem simples e o resultado é 32. 5 elevado a 4. Vejam só, o 5 vezes o 5 vezes o 5 vezes o 5. Vocês vão ter tempo para fazer esses cálculos aí. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, vocês vão encontrar 625. Então, é só fazer esses cálculos com calma, não tem erro. Fiquem bem tranquilos e vamos lá. O nosso item 4, 4 elevado a 3, você vai multiplicar
4 por 4 que dá 16, por 4 que vai dar 64. E com isso nós completamos aqui a nossa tabelinha com a base, o expoente e a potência de cada um dos itens que eu enumerei aqui de 1 a 4. Tudo bem? Tudo tranquilo? Estão acompanhando direitinho? Vamos lá para a nossa próxima situação aqui. Então, olha só, eu coloquei aqui um Minion. Tem um Minion. Vocês já ouviram falar do Minion? Pois é, esse rapazinho aqui estava girando na tela de vocês. E o Minion ele vai ter que dar algumas informações aqui para nós, né? Ele está aqui para ajudar um pouquinho. Então, casos de potenciação. Veja o seguinte. Todo número diferente de 0 e elevado a 0, ele é 1. Como assim, Leonardo? Todo número diferente de 0 e elevado a 0 é 1. Traduzindo, se a tua base aqui não for 0, mas ela está elevada a 0, o resultado sempre será 1. Olha só, o Minion está te ajudando aqui a aprender um pouquinho sobre potência. Então, isso quer dizer que 2 elevado a 0 é igual a 1, 3 elevado a 0 também é igual a 1, 10 elevado a 0 é 1, 4 elevado a 0 e 125 elevado a 0, tudo isso aí é igual a 1, tudo bem? Então, não esqueçam, se a tua base é diferente de 0 e ela está elevada a 0, o teu resultado será sempre 1, tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima telinha. Eu acho que vai ter o Minion ajudando aqui novamente. Veja só ele girando aí na sua telinha. Então, vamos ver o que ele vai trazer aqui para a nossa aulinha. Então, vamos lá, galerinha. Vocês estão anotando direitinho? Anotem aí. Tá? Tô indo com calma. Vamos para a nossa próxima informação de acordo aqui com o Minion. Então, veja só. Todo número diferente de 0 e elevado a 1 é o próprio número. Como assim? Todo número diferente de 0 e elevado a 1 vai resultar no próprio número. Traduzindo, se a tua base aqui não for 0 e ela estiver elevada ao expoente 1, o resultado sempre será a própria base. Ó, 2 elevado a 1, o que significa? Que o 2, que é a base, vai se repetir só uma vez. 3 elevado a 1 significa o quê? Que o 3, que é a tua base, também se repete só uma vez. 15 elevado a 1, então vai dar 15. 20 elevado a 1 vai dar 20, né, Leonardo? Dá 20. E 12 elevado a 1 dá igual a 12, tudo bem? Então, não esqueçam, o Minion já deu duas informações aqui para a nossa aulinha de hoje. Se tu tens um número que ele estiver elevado a 0, o resultado vai ser sempre 1. E o que ele está dizendo aqui agora? Se a tua base estiver elevado a 1, o resultado é a própria base. Tudo certinho? Vamos lá para a nossa próxima situação aqui. E vamos ver aqui o Minion mais uma vez girando na telinha de você. E veja só o que ele preparou. Estão mandando muito bem. Continuem anotando e vamos lá. Olha aí, o Minion está botando pressão aí. Anotem, senão ele vai zangar com vocês aí. O negócio vai complicar, né? Base 0. E qualquer número no expoente, o resultado será sempre 0. Olha só a terceira informação que o Minion está botando aqui para vocês. Se a tua base for 0 e qualquer número no expoente, qualquer um, o resultado vai ser sempre 0. Traduzindo, 0 elevado a qualquer coisa vai dar 0. 0 elevado a 5 é 0. 0 elevado a 12 é 0. 0 elevado a 100, adivinha? Isso, é 0. 0 elevado a 7 é 0. E 0 elevado a 25, Leonardo, é 0. É porque tu vai fazer o seguinte, ó, 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0. Tudo vai dar 0. Então, 0 elevado a qualquer coisa vai dar 0. Tudo bem? Terceira informação aqui que o Minion trouxe para vocês. Estão gostando aí da ajudinha do Minion? Então, eu acho que ele vai ficar por aqui, né? Acho que eu não vou mais colocar ele aqui, não, porque ele fica complicando aí a vida de vocês. Não, na verdade, ele estava só ajudando. Mas vamos aqui agora algumas situações que eu preparei para vocês. Eu vou fazer a leitura aqui dessa questãozinha e depois eu vou dar um tempinho para que vocês analisem e tentem responder, tá bom? E eu volto para responder com vocês, é óbvio. O prédio onde Leonardo mora tem 4 andares. Ó, 1, 2, 3, 4. Na verdade, aquele ali tem uns 20, eu acho. Mas tudo bem. Em cada andar há 4 apartamentos. E para cada apartamento há 4 vagas na garagem. Use uma potência para representar a quantidade de vagas na garagem desse prédio e depois calcule o total de vagas. Veja só, leiam com calma. Lá onde eu moro,
o prédio lá tem 4 andares, em cada andar tem 4 apartamentos, para cada apartamento tem 4 vagas na garagem, porque eu tenho 4 carros, preciso botar um em cada vaga. E aí a pergunta é, ele pede que vocês utilizem uma potência para representar a quantidade de vagas na garagem desse prédio e depois que vocês calculem o total de vagas, ou seja, quantas vagas tem naquele prédio inteiro. Então, vou marcar aqui um minutinho para que vocês façam esse cálculo e volto para responder com vocês. Já estou contando, mãos em massa. Pronto, vamos lá, galerinha. Já estou de volta para solucionar esse probleminha aqui com vocês. E aí, vocês conseguiram fazer? Deu certinho a questão? Deu para resolver? Muitos conseguiram? Não, outros não? Tudo bem, vamos aprender isso aqui agora. Então, veja só. Lá nesse prédio aí, ele tem 4 andares. Então, lembrem desse 4, ó, uma vez. Em cada andar, há 4 apartamentos. Olha só, eu falei o 4 2 vezes. E em cada apartamento tem 4 vagas na garagem. Então, eu já falei o 4 3 vezes. Use uma potência para representar a quantidade de vagas na garagem desse prédio. Depois, calcule esse total de vagas. Qual foi a potência que vocês escreveram? Será que você escreveu 4 elevado a 3? Se você escreveu 4 elevado a 3, meus parabéns. Você entendeu o problema. Esse 4 aqui, ele vai se repetir 3 vezes, como mencionou o problema. Olha, 4, 4 e 4. Esse 4 se repete 3 vezes. Então, você vai escrever 4 elevado ao cubo. Qual é o total de vagas, então, Leonardo? Resolve essa potência. 4 vezes 4 vezes 4 dá igual a 64. Então, lá no apartamento, lá no prédio onde mora o Leonardo, tem 64 vagas disponíveis lá para os moradores. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima situação. Muita vaga, né? Falta carro para isso aí. Então, continuando aqui, observe agora o nosso querido Leonardo aqui aparecendo para dar algumas dicas e ajudar vocês aqui na nossa aula. Represente as multiplicações abaixo na forma de potência e depois calcule cada uma delas. Vou colocar aqui uma série de multiplicações, nós já vimos também todas essas multiplicações na aula passada, mas agora eu quero escrever essas multiplicações na forma de uma potência e depois calcular cada uma dessas potências. Então, as multiplicações são essas que vão estar aparecendo aí para vocês, são familiares, vocês já viram aqui em uma das aulinhas comigo. Então, observem aqui, ó, todas elas são multiplicações com números iguais. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3.
12 vezes 12, 13 vezes 13, 14 vezes 14, 20 vezes 20, 40 vezes 40, 50 vezes 50. Todas elas eu tenho aqui multiplicações iguais. O que eu quero de vocês aqui nessa questão? Quero que vocês representem essas multiplicações aqui na forma de uma potência. Represente isso aí na forma de uma potência. Como é que eu vou escrever 1 vezes 1 no formato de uma potência? Lembra aí, esse 1 aqui não está se repetindo duas vezes? Você vai escrever como? 1 elevado ao quadrado, porque ele se repetiu duas vezes. Como é, Leonardo, que eu vou escrever 25 vezes 25 na forma de potência? O 25 não está se repetindo duas vezes, o que você vai fazer? Escrever 25 elevado ao quadrado, tudo bem? Então, eu vou marcar aqui só 30 segundinhos, eu sei que são muitas multiplicações, mas o que você vai ter que observar é, cada um desses números aqui, ó, eles serão a base da potência, então é simplesmente escrever esse termo aqui como sendo a base e quantas vezes ela está se repetindo, escreve lá no expoente. 30 segundinhos para vocês, tá bom? Pronto, galera, já passou aqui 30 segundinhos, então vamos lá, vamos resolver aqui o nosso probleminha. Espero que vocês já tenham anotado cada uma aí das potências. E a nossa primeira sequência aqui que vai aparecer é esse primeiro item aqui, ó, 1 vezes 1, você vai escrever 1 elevado ao quadrado, que o resultado é o próprio 1. 2 vezes 2, você escreve 2 elevado ao quadrado, que o resultado é igual a 4. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, que vai dar igual a 9. Aí você vai colocar cada um deles, por exemplo, 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Então, observem direitinho cada uma das multiplicações. Aqui agora nós vamos ter, ó, 8 vezes 8 significa 8 ao quadrado, que resulta em 64. 9 vezes 9, 9 ao quadrado, que é 81. 10 vezes 10 é 10 ao quadrado, que é 100. E assim vocês observam cada uma das outras, tudo bem? E na nossa terceira coluna aqui, ó, 15 vezes 15, 15 elevado ao quadrado, resulta em 225. 20 vezes 20, utilizem aí o 20. 20 de quê? De Leonardo da 20. 20 vezes 20 dá igual a 400 e vocês continuam até 50 vezes 50, que vai dar igual a 2.500. Então, era simplesmente fazer isso aqui, ó, pegar a base, elevar ao quadrado e fazer o seu cálculo, tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima situação. Tem mais um probleminha aqui para vocês resolverem, tá? Então, o Leonardo está aqui, pulando na sua telinha, e ele consigo, ele vai trazer um outro probleminha. Para se preparar para os jogos escolares, Leonardo já está ali todo a caráter, né? Futebol, daqui a pouquinho bater uma bolinha. Então, para se preparar para os jogos escolares, Leonardo precisa melhorar o seu condicionamento físico, né? Tô meio gordinho. Nem parece, né? Mas tudo bem. Por isso, ele pediu a ajuda de Luan, que é o seu professor de educação física. Este lhe recomendou um programa de condicionamento físico, que é iniciado com uma caminhada durante 5 semanas na pista do campo de futebol próximo à casa de Leonardo, de modo que o número de voltas deve dobrar a cada semana. Quantas voltas o Leonardo dará na 5ª semana? Então, veja só, na primeira semana, o Leonardo ele vai caminhar aqui durante 5 semanas. Na primeira semana, ele vai andar aqui 5 voltas, é isso? Ó, durante 5 semanas na pista do campo de futebol, próximo à casa de Leonardo, de modo que o número de voltas deve dobrar a cada semana. Quantas voltas o Leonardo dará na 5ª semana? Então, veja só. Vocês vão analisar essa situação direitinho. Olha, o Luan disse que o Leonardo ele tem que caminhar, certo? Vamos resolver essa questãozinha aqui, porque o meu tempo já está se esgotando, né? Eu já estou aqui com pouco tempo. Veja só, novamente vou fazer a leitura e já venho com a resposta. Para se preparar para os jogos escolares, Leonardo precisa melhorar o seu condicionamento físico. E para isso pediu ajuda a Luan, seu professor de educação física.
Este lhe recomendou um programa de condicionamento físico, que é iniciado com uma caminhada durante 5 semanas na pista do campo de futebol, próximo à casa de Leonardo, de modo que o número de voltas deve dobrar a cada semana. Quantas voltas Leonardo dará na quinta semana? Observe aqui o seguinte, ó. Vou colocar aqui para vocês a solução da nossa questão. Na primeira semana, o Leonardo ele vai dar 2 voltas. Então, fui lá, uma volta, opa, 2 voltas. Então, na primeira semana, 2 voltas. Só que vocês observam que o número de voltas ele vai dobrar a cada semana. Na semana seguinte, se ele deu 2 voltas na primeira, ele vai dobrar. Dobrar significa o quê? Multiplicar por 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Nós estamos considerando aqui que o Leonardo, na primeira semana, ele deu 2 voltas lá naquela pista, tá bom? Na terceira semana, vai dobrar. Lembra que a segunda semana não era 4? Agora eu vou dobrar, vai para 8, vou multiplicar por 2. Então, na terceira semana, eu posso escrever 2, que é da primeira semana, vezes 2, que é o da segunda semana, vezes 2, que é o da terceira semana. 2 vezes 2 vezes 2 dá igual a 8. Na quarta semana, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar igual a 16. Então, nós vamos concluir, como eu quero lá 5 semanas seguidas dando voltas, lá no campo de futebol. Então, se são 5 semanas seguidas, o que você vai fazer? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Esse 2 aqui, se multiplicando 5 vezes, resulta em 32. Então, na quinta semana, o Leonardo ele vai dar 32 voltas lá no campo de futebol. Tudo bem? Vamos, então, para a nossa próxima situação. Então, está aí o Leonardo, já está em forma, né? Já está pronto para mais 32 voltas. Então, simplesmente, você observa que o 2 ele se repetiu quantas vezes? Não foram 5 vezes? Você pode dizer assim, ó, ou simplesmente eu calculo 2 elevado a 5, que resulta em 32. Também vai dar o mesmo resultado. Tudo bem? Vamos aqui agora, que agora eu tenho uma mágica para fazer com vocês. Pega um papel, rapidão, rapidão, só tem 1 minutinho de aula, vamos lá, papel. Vou colocar aqui uma série de informações, você vai pensar aí, vai anotando para não errar, e aí eu respondo com vocês. Vamos lá, ó. Eu quero que você aí na sua casa pense em um número. Todo mundo pensando em um número. Pensou em um número natural. Que númerozinho positivo, bonitinho, qualquer número. Pensou em um número? Tá, não vale o 0, para não atrapalhar aqui a nossa questão. Mas vai lá. Pense em um número diferente de 0. Pensou, né? Ok. Não esqueça desse número. Anota. Pensei no número e aí escreve. Pega esse número e multiplica ele por 2. Pensei em um número, multipliquei por 2. Multiplicou? Tem um resultado aí? Não esquece. Tá fazendo direitinho, novamente. Pensou em um número, pensou. Multiplicou por 2, multiplicou. Ok, vou ler a mente de vocês, tá bom? O resultado que você encontrou, ó, ao multiplicar por 2, você encontrou um resultado. O resultado que você encontrou, você vai fazer o seguinte, ó. Adicione 8 ao resultado encontrado. Adicionar 8. Somar 8. Pega o seu número lá que você encontrou, depois dessa multiplicação por 2, e soma 8. Então, mais 8. Fez isso, você vai ter um novo resultado, tá bom? Esse resultado que você encontrou agora, você vai dividir por 2. Então, divide ele por 2. Você tinha um resultado, dividiu por 2. Dividiu por 2, você vai ter o que agora? Pegue o resultado encontrado, você dividiu por 2, tem um resultado. E subtraia dele o número que você pensou lá no começo, lá onde eu falei, ó, pense em um número. Então, ó, ao dividir o resultado por 2, você achou um número, pega esse número, subtrai dele, ó, retira dele o número que você pensou lá no início. Agora eu vou ler a mente de vocês. Sabe qual foi a resposta que tu encontrou aí? Você aí em casa, tu encontrou 4, ó. O resultado que tu encontrou foi esse aí, olha. Olha o 4 bonitinho aí. Não foi 4? Não foi? Você tá sorrindo aí, né? Foi 4, eu tenho certeza disso. Tu fez direitinho, tu achou o número 4. Tudo bem? Então, galerinha, por hoje é só, tá bom? Agradeço aqui a todos e a todas. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Fiquem bem. Tchau, tchau.